Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia a todos, irmãos. A boa notícia, o nosso prefeito assinou na sexta-feira e ontem foi publicado no Diário Oficial. Essa área aqui agora é a área de corredor, né? Como é que é o nome? Significa que nós vamos poder construir aqui, derrubar tudo, fazer até 20 andares, essa área aqui, onde nós estamos. Dê glória a Deus e prepare o bolso também. Porque não temos de onde tirar o dinheiro. Vamos construir com os recursos que Deus vai mandar, né? Eu quero convidá-los a abrir a palavra lá em Êxodo, capítulo 31. Versos de 1 a 11. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e do conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que façam tudo o que tenho ordenado: a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finalmente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficializarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Amém. Meus prezados irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre o dom da criatividade. O dom da criatividade. Se você abrir, e eu convido você para ler lá Gênesis, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou o tempo, Deus criou a matéria, Deus criou o espaço. Nada disso existia. Diz que em 6 dias Ele criou todas as coisas que existem. E lá no versículo 31 de Gênesis, capítulo 1, o que é que diz lá? Gênesis 1:31, o que é que diz? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era, repete para mim, era o quê? Houve tarde, manhã, o 6º dia. Preste atenção que o que é criatividade? De onde procede a criatividade? De Deus. E tudo que Deus faz não é bom, não. É muito bom. Até você.
serve para... Então, um sai mais bonito, outro mais feio, uns mais branquelos, outros mais morenos, mas cada um aqui foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Lá no Salmo 8, por favor, Salmo de número 8, nós lemos na última parte do Salmo, Salmo de número 8. Diz no versículo 5, depois do salmista falar quão magnífico é Deus em toda a terra, o nome dele, depois de falar que Deus expôs essa majestade na criação, esse Deus que tira o perfeito louvor da boca das crianças, ele faz uma pergunta: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, as luas, estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visiste? Vamos ler juntos, versos 5 a 9, vamos lá, bem forte. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, veja a lógica, nós temos um Deus que criou todas as coisas e que estabelece o padrão de criatividade. E dentre da criação de Deus, Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Significa que dos aspectos dessa imagem, dessa semelhança com Deus, é o fato da pessoalidade, de nós sermos pessoas diferentes dos bichos. E Deus nos deu inteligência. E Deus, à luz desse texto, nos coloca aqui como coroa e glória da criação. O homem é a coroa e a glória da criação de Deus. E entrega para nós a administração do que Ele criou. De tal maneira que nós somos mordomos de Deus nessa vida, somos administradores da criação, ou somos síndicos do universo. Mas é tão interessante a gente observar que, mesmo após o pecado, o homem continua e deve continuar sendo criativo. E aqui, à luz desse texto de Êxodo capítulo 31, eu quero tirar 4 princípios acerca desse assunto, o dom da criatividade. Veja, em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, o que diz aí? Vamos ler juntos, versos 1 e 2? Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Primeiro princípio é que dentre nós, Deus escolhe pessoas para usar essas pessoas. E usá-las como? Dando-lhes talentos, dando-lhes habilidades, dando-lhes competência. Significa que tudo que eu sou e eu sei, e as habilidades que eu tenho e que você tem, tudo isso procede de Deus.
Deus, Ele nos escolheu, e principalmente aqui nós estamos nos dirigindo à igreja, nós somos escolhidos por Deus, mas escolhidos não apenas para sermos salvos, mas para trabalharmos na obra dEle, para participarmos da construção do seu reino na terra. Ele nos escolheu para isso. Então, todos, pela graça comum, têm o dom da criatividade. Significa que a pessoa não precisa ser cristão para ser criativo. O fato dele ser homem, a imagem e a semelhança de Deus, o faz uma pessoa criativa. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que entender que essa é uma vocação nossa. Nós fomos escolhidos para sermos inteligentes. Deu para entender o negócio? Então a burrice não é coisa de crente. Todo crente precisa ser inteligente. E se for presbiteriano, ainda mais. Nós somos escolhidos, irmãos, para influenciar todas as áreas da sociedade com a nossa o quê? Inteligência. Se você pensar na nossa vocação inicial, os americanos diziam, ao lado de toda a igreja, uma escola. A igreja nos prepara para a vida, mas nos prepara principalmente para a eternidade. Mas a escola, ela existe para formar cidadão. Mas cidadão inteligente, cidadão competente. Você observa que o povo judeu, mesmo não reconhecendo a Cristo, se você pegar a lista dos prêmios Nobel do conhecimento, de tudo, 90% é deles. Deus nos escolheu justamente para influenciarmos. Por exemplo, a área de comunicação, a área de informação, é uma área de influência da sociedade. Por que nós temos a IPP-TV? Eu fico batendo na cabeça desse pessoal, principalmente dos jovens. Faça uma TV com inteligência, use a inteligência, use a criatividade. O nosso Deus nos escolheu para isso. Ou seja, Ele faz todas as coisas, os planos dEle, os desígnios dEle, exige de nós o quê? Inteligência. Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Leia, por favor, aí, 1 Coríntios 12, 11. O que é que diz aí? Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um o quê? Aqui nós estamos falando dos dons espirituais do corpo. Quem é que distribui? O Espírito. Você se lembra que em Gênesis capítulo 1, diz: no princípio criou Deus os céus? Qual é o segundo versículo? Mas o Espírito do Senhor pairava sobre... Se Deus é o Criador, o Espírito Santo, Ele é o agente da criação. Então é o Espírito Santo que nos dá inteligência, nos dá sabedoria, nos dá habilidade, nos dá capacidade. Então a primeira lição que eu aprendo aqui é que o dom da criatividade, que tem a sua origem em Deus, em primeiro lugar, Deus escolhe a quem dá esses dons. Segundo lugar,
No versículo 3, veja para mim, no versículo 3 de Êxodo 31, vamos ler o versículo 3, o que diz? E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Preste atenção, são 3 palavras que se complementam: habilidade, inteligência e conhecimento. Habilidade é a capacidade de fazer. A inteligência é o modo de fazer. E a sabedoria é a aplicação. Então você pode ter habilidade, ter inteligência, e eu pergunto, mas para que serve isso? O que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação do conhecimento. Eu acho isso aqui muito importante, muito bonito para nós. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz que todo dom perfeito, Tiago 1,17 diz o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de... Então, toda boa dádiva e todo o que? Dom perfeito. Eu estava pensando, alguns anos atrás, meu pai tinha uma tipografia. Eu trabalhei na tipografia com ele, da tipografia e carimbaria. E a gente trabalhava fazendo talões de nota fiscal grande, nota fiscal pequena, carimbo. Só que aí veio o quê? A era da computação. Certo? O que significa isso? Não serve mais para nada a tipografia. Não adianta fazer talão de nota fiscal, porque agora a notinha já sai na impressora. E o cara que tinha uma escola de datilografia? Hein? Agora você veja a revolução que nós estamos vivendo no mundo hoje. Estão falando aí que muitas profissões vão subir, muitos cursos universitários deixarão de existir. E aí você, que está assim como eu, depois dos 50, bem conservado. Você diz, o que eu vou fazer da vida? Presta atenção. Deus é o Deus da criatividade. Significa que a qualquer momento da minha vida, não diz esses homens se eles faziam isso antes ou não. Mas Deus os escolheu e os encheu do Espírito Santo, que é o agente da criatividade, e diz que deu habilidade, inteligência e sabedoria. E descreve aí para fazer o quê? Para elaborar desenhos, para trabalhar em ouro e prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Então preste atenção, Deus sempre vai chamar pessoas, vai dar ideia para as pessoas, vai capacitar pessoas para realizar os projetos que Ele tem. Amém? E você tem que entender que você está na igreja, e você foi chamado, e você talvez seja a resposta de oração da sua mãe, do seu pai, do seu esposo, da sua esposa. Você é crente hoje para desenvolver a criatividade que Deus deu, que Deus tem para dar, a serviço dEle e para a glória dEle. Terceira lição: Deus escolhe a quem dá, Deus dá conhecimento e habilidade para quem Ele escolhe.
Terceiro lugar, Deus dá variedade de dons, o quê? Criativos. Eu acho isso lindo, porque além de tudo isso, versículo 6, diz assim: eis que lhe dei por companheiro ao Eliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan. Agora repete comigo o versículo 6, diz assim: e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que faça tudo que tenho ordenado. Então Deus levantou um time de pessoas criativas, de pessoas que fazem acontecer. Porque a obra de Deus é grande. E ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós somos um time. Nós somos uma equipe. E Deus aqui, Ele dá inteligência e dá habilidade diferentes. Para que juntos nós possamos construir aquilo que Ele quer. No caso aqui era a construção do tabernáculo. Essa construção desse tabernáculo, a planta, não foi Moisés que fez. Foi Deus que deu. E agora Deus não somente dá o projeto, mas Deus também dá as pessoas, Deus dá os recursos, mas principalmente recurso, projeto. Sem gente inteligente trabalhando, não sai o que? Do papel. Romanos capítulo 12, versículo 6, nos diz algo precioso. Vamos ler juntos? Romanos 12, 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi, se profecia, seja segundo a proporção que da fé. Vamos lá para 1 de Pedro, capítulo 4. Eu estou colocando aqui a questão dos dons espirituais, que muitos confundem dons com talentos, mas tudo, tanto dons como talentos, tudo procede de quem? De Deus. Se você pegar a figura de Pelé, e ainda bem que ele morreu antes do Santos ir para a segunda divisão. Aquele dom ali, foi Deus que deu. E ele dizia: cada um faz o que quiser, cada um é mordomo do seu dom. Mas veja lá em 1 de Pedro, capítulo 4, no versículo 10, mostra. 1 de Pedro 4, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons dispenseiros, o que dá? Grife essa palavra multiforme. Multiforme significa formas, o que? Múltiplas. Porque às vezes a gente vai estudar esse assunto na Bíblia, a gente relaciona, olha, tem 16 dons, tem 15 dons. E parece que Deus não sabe fazer mais nada, fora aqueles 15 dons. A Bíblia fala que tem o dom de dar, não tem? O dom de contribuir, está lá em Romanos. Esse é um dom que ninguém gosta. O dom de contribuir. Eu tenho um dom de pedir, não está na Bíblia. Mas eu peço. Agora você vê o seguinte, a igreja está avançando, o mundo está avançando. Irmãos, quando você estuda a história, por exemplo, do continente europeu, quando chega o Evangelho, todas as universidades, toda a teologia, todo o conhecimento que foi produzido na Europa, foram os cristãos. E nós abandonamos tudo isso, nós entregamos isso para os filhos das trevas, porque a gente acha que crente
Tem que ser burro. Crente não produz nada, crente não inventa nada. Os crentes deveriam estar, né? E agora estão resgatando Hollywood, produzindo filmes cristãos de altíssima qualidade, apresentando valores cristãos. Então os cristãos têm que influenciar na cultura, na arte, na comunicação, na ciência, na informação. Ou seja, Deus, na sua multiforme graça, ela nos habilita, ela nos capacita, ela nos dá dons que procedem dele, para a gente usar a inteligência e a sabedoria e os dons que ele nos deu, com o propósito de glorificá-lo. Outro dia eu fui pregar numa igreja. O culto era às 6. O presbítero foi me pegar na igreja às 6. Aí eu cheguei às 6h30, estava o pastor sentado no púlpito tocando um violão. Eu falei, eu vou ter um infarto aqui, eu vou matar alguém aqui. Parece que coisa desorganizada é de crente, né? Crente gosta assim, de coisa desorganizada, coisa mal feita. Sabe aquele irmão que diz, meus irmãos, eu não sei cantar, mas é para a glória de Deus. Os irmãos me acompanham em oração. E aí o cara vai cantar e a igreja chora, porque é ruim demais. E às vezes tudo de ruim parece que a gente quer dar para Deus. A Bíblia fala que Deus não se agrada de sacrifício de tolos. O nosso culto é lógica em latreia, significa Deus é inteligente. Nós devemos adorar a Deus com espírito, mas nós devemos adorar a Deus também com a nossa o quê? Inteligência. Culto tem que ter começo, meio e fim. O culto tem que ser inteligente. Então vai lá. Primeiro princípio, Deus escolhe a quem dá. Segundo princípio, Deus dá conhecimento, habilidade para quem Ele dá. Terceiro, Deus dá variedades de dons criativos para que haja um envolvimento coletivo. Ninguém faz nada sozinho. O cara, para ser físico, ele precisa ter a matemática. O sujeito, para fazer uma potenciação, ele tem que saber as 4 operações. O conhecimento é cumulativo. O conhecimento é compartilhado. Mas em último lugar, se você observar, eu gosto dessa expressão, Êxodo 31, no versículo 6, a última parte, diz assim, para que me façam tudo o que tem o quê? Ordenado. Veja no versículo 11, o que diz? E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tem o quê? Ordenado. Não é só porque Deus está mandando fazer, aí é o sentido de ordenado, mas fazer para a glória dele, segundo a vontade dele. Em outras palavras, Deus, na sua criatividade, nos seus planos, nos seus desígnios, Ele usa anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas Ele usa nós aqui, cada um de nós. E nós temos uma diferença fundamental entre os anjos e os querubins, que todos eles são perfeitos. E tudo que nós vamos fazer, por causa da nossa imperfeição, nós dependemos da graça de Deus.
Em outras palavras, os serafins, eles fazem tudo por conta própria. Nós não podemos fazer nada por conta própria. Nós só podemos fazer com a ajuda de Deus. A nossa suficiência vem do Senhor. Agora eu queria que você fosse lá para Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 10. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha que coisa linda. Deus de antemão preparou. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Mas depois de salvos pela graça, nós somos feitura dele. Somos recriados em Cristo Jesus. Somos novas, o quê? Criaturas, para que nós realizamos as boas obras de Deus, que Ele preparou de antemão para que nós pudéssemos o quê? Executá-las. Por isso eu quero lhe dar uma notícia, não sei se é boa ou ruim. Não existe aposentadoria para crente. Certo? Você está pensando em aposentar, ir lá para Santos, ficar comendo pastel naquela praia, jogando bocha, dominó, isso não é de Deus. Vá para o sertão trabalhar. Vá para a obra missionária. Deus tem muita coisa. Não desperdice a sua aposentadoria. Não desperdice a sua juventude. Não desperdice a sua idade madura. Use isso para Deus. Vocês estão entendendo ou não? Deus diz assim, Jesus diz assim, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Outra notícia ruim para o preguiçoso. Crente que for para o céu, passado pelo fogo, pelos preguiçosos, vai dar trabalho para entrar. Só Jesus mesmo. Nós vamos trabalhar eternamente. Vamos trabalhar eternamente. E eu não sei como é que vai ser o trabalho lá, se a gente vai ficar visitando galáxia. Deve ser alguma coisa assim, porque ou tudo isso aqui vai ser restaurado, novo céu e nova terra. E nós vamos trabalhar. Certo? Como crentes. E nós, glorificados, nós teremos a nossa capacidade. Diz que depois do pecado o homem só usa 10% da inteligência, mas tem gente que eu acho que não usa nem 0,1%. Deus nos fez pessoas inteligentes. Algumas aplicações práticas, rapidamente, para mim e para você. Agradeça a Deus pelos dons que você tem. Tá certo? Eu não tenho o dom de tocar. Então quem toca, agradece a Deus porque sabe tocar. Deus deu esse dom para você. Tá certo? Agradeça a Deus. Segundo, use e desenvolva esses dons que Deus lhe deu. Coloque em prática. Multiplique esses dons. Que você aperfeiçoe aquilo de bom que você tem. Se você é um investidor, Deus lhe deu a capacidade de investir. Ganhar dinheiro. Tem gente que tem habilidade para isso? Eu tenho ou não tenho? Tem.
Deus deu. Deus, Ele escolhe. É Deus que faz o rico, é Deus que faz o quê? O pobre. Está na Bíblia. Agora, Deus não quer que a gente fique eternamente pobre. Ele quer que nós sejamos ricos em boas obras, ricos em amor, ricos em fé, ricos em generosidade, ricos em criatividade. Ele é o Deus da criatividade. Desenvolva os seus dons. Por fim, se você está vivendo uma crise de criatividade, se reinvente. Ah, pastor, estou velho demais. Meu filho, vai estudar. Vai estudar. Tem muita gente que diz assim, pastor, só sei fazer isso. Quem falou que você só sabe fazer isso? Você botou na cabeça que só sabe fazer isso. E você vai ficar sendo sustentado por sua mulher. Você não tem vergonha, não? Ah, agora, pastor, estou cuidando da casa. Quem diz que você... Você é o provedor, filho. Na Bíblia. Sua esposa vai ajudar. Eu gosto da esposa bíblica de Provérbios 31. Aquela sim. Aquela... inteligente, né? Produtiva, ligada, antenada. Fazia academia, mas também acordava às 5 horas da manhã para distribuir serviço para as pessoas. Comprava a propriedade, vendia. Cuidava dos filhos, cuidava do marido. Eis que será o quê? Elogiada a mulher que teme ao Senhor. Você, mulher, também se reinvente, filha. Faz um curso novo. Às vezes, tem algumas famílias na igreja que estão passando por dificuldades. E vão ter que se reinventar. Por isso que a gente está com curso aí de pós-graduação, os cursos do Mackenzie. Você fez a vida toda, mas o nosso Deus é o Deus da criatividade. Peça a Deus inteligência que Ele dá. Peça a Deus sabedoria, discernimento. Ele é o Pai da criatividade. Amém? Então que nesse ano que nós estamos começando, de 2024, você use mais a sua inteligência. Tá certo? Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Não há ninguém aqui, ó Deus, incapaz diante do Senhor. Cada pessoa aqui é um exemplar único, exclusivo da tua graça, da tua misericórdia. O Senhor tem planos para nós, projetos para a nossa vida, como cristãos, como cidadãos desse mundo. Então, Pai, desperta o nosso coração, tira-nos da nossa inércia, da nossa preguiça até de pensar, de inventar. Dá-nos, ó Deus, habilidade, sabedoria, inteligência, discernimento, para entender o que o Senhor quer para a nossa vida, Pai. E que o Senhor nos use, e use a cada um aqui, Senhor, para fazer a Tua vontade. Que nós possamos promover a Tua glória, que os homens possam glorificar o Teu nome pelas boas obras do Teu povo. Obras de inteligência, de qualidade, de excelência. Faz isso no meu coração, no coração de cada um aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11.
1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos ler juntos, versículo 28? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, examine-se, você mesmo, examine o outro, a si mesmo. Peça perdão pelos seus pecados a Deus, e assim o quê? Coma e beba.